Olá, mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu estou aqui mais uma vez para nós falar de um texto muito interessante. Esse texto chamou nós a atenção e eu creio que Deus vai abençoar a você poderosamente através da palavra do Senhor. Nós observamos aqui o texto de João, ao capítulo 3, ao versículo 7. O texto bíblico, nós observamos aqui sobre a doutrina da regeneração. A regeneração, nós temos uma introdução. A regeneração é uma obra essencialmente divina e como doutrina expressa os pontos fundamentais da nossa salvação. Por meio da regeneração é que ocorre a justificação e a santificação. Aqui nós observamos a doutrina, da regeneração. Aí nós observamos aqui o homem natural não compreende a regeneração. Ao texto bíblico que nós vamos meditar, do capítulo 3 ao verso 7, está escrito assim: Não te maravilheis de ter dito, necessário vós é nascer de novo. Uma pergunta bem conhecida, uma pergunta de Jesus. Aí nós vamos entender aqui um pouco a respeito desse texto aqui. Entre os judeus havia um mestre do judaísmo por nome Nicodemos. Aqui nós observamos aqui, entre os judeus havia um mestre do judaísmo por nome Nicodemos. Ele era fariseu e foi encontrar-se com Jesus durante a noite. Nesse encontro, Nicodemos chamou Jesus de Rabi. Rabi, para quem não sabe, quer dizer mestre. Em sua abordagem inicial, Nicodemos fez uma afirmação: Rabi, bem sabemos que ex-mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aí nós observamos aqui, ao versículo 2, ao capítulo 3, verso 2, se Deus não for com ele. Observe que Nicodemos chamou Cristo de mestre por causa dos milagres realizados. Embora reconhecesse que Jesus era mestre e que Deus era com ele, Nicodemos não reconhecia a doutrina de Cristo como sendo divina. Pois bem, a importância de Jesus para Nicodemos firmou-se nos sinais e não nos ensinamentos. A doutrina da regeneração em nossos dia a dia de Nicodemos ainda persiste. As pessoas querem reconhecer Deus por meio de milagre e não por meio de suas palavras. Mas se não crede nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? João capítulo 5, verso 47. Nicodemos estava maravilhado com os milagres operados por Cristo, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Entretanto, os ensinamentos de Cristo não lhe havia tocado o coração. Cristo, por sua vez, respondeu a resposta de Jesus para Nicodemos: na verdade,
na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha que pergunta poderosa Jesus falou para Nicodemos. Ao texto bíblico do capítulo 3, do verso 3. Nicodemos ficou abismado por Cristo ter lhe apontado a necessidade de um novo nascimento. Para alguém que representava o melhor da nação e da religião judaica, não ter o direito de ver o reino de Deus, sem antes nascer de novo, soava no mínimo como absurdo. Nicodemos contrapõe como pode um homem nascer sendo velho, pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer. Ao capítulo 3, do verso 4. Nós observamos que Nicodemos entendeu erradamente. Ao falar da necessidade do novo nascimento, Cristo demonstra que ser judeu, ser fariseu, ser mestre ou ser religioso não habilita ninguém a ter acesso ao reino de Deus. Ninguém a ter acesso ao reino de Deus. E sobre estes aspectos que comentaremos o novo nascimento. Por que devemos passar pelo novo nascimento? O que é esse novo nascimento? O homem consegue nascer de novo sem a participação de Deus? É o que nós vamos observar nesse momento, o encontro de Jesus com Nicodemos. E para nós entender, nós vamos falar a respeito da doutrina da regeneração. Necessário vos é nascer de novo. Ao falar a Nicodemos, Cristo demonstra que todos os homens têm que nascer de novo. Todos. É imprescindível o novo nascimento para se ter acesso ao reino de Deus. Observe que a religião, a origem, o comportamento, a moral, a justiça humana não são levados em conta quando se fala em novo nascimento. O homem mais religioso, o homem mais justo, o de moral mais elevada, o certinho, todos sem exceção precisavam nascer de novo. Nicodemos teve uma dificuldade em compreender e a dúvida foi dirigida por Cristo. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? É o capítulo 3 do versículo 4. Cristo cumprimenta que o nascer de novo não se refere ao nascimento materno, mas ao nascer da água e do Espírito. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ao capítulo 3 do verso 6. Neste versículo está revelado o grande segredo do novo nascimento. Quando a Bíblia faz reverência ao novo nascimento, preserva uma ideia, a vida de um novo ser, a existência. Nascer, ideia esta que não pode ser descartada. Mas, quanto à origem do novo nascimento, há uma distinção clara. Enquanto o velho homem é gerado pela vontade da carne, pela vontade do varão e do sangue, o novo nascimento se dá por meio da palavra de Deus, água, e pelo Espírito de Deus. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, do versículo 12 ao verso 13. A regeneração ocorre por meio da água e do Espírito, isto é, por meio da palavra de Deus e do Espírito de Deus. Que Deus abençoe nesse momento, em nome de Jesus, e a paz do Senhor para todos vocês.